Agora, pessoal, a gente tem que cuidar somas vetoriais, tá? Vetores, aquilo que aponta, a gente já discutiu bastante sobre isso, então vem comigo. Se você imaginar a força, um vetor, a gente sabe, de boas. Por exemplo, essa força aqui, ela é horizontal, sentido para a direita, módulo de 13 newtons. Essa força, ela é horizontal, sentido para a esquerda, módulo de 3 newtons. Quando eu falo de uma soma vetorial de vetores que estão na mesma direção, é basicamente tranquilo. É só somar ou subtrair eles, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode se dar conta que a resultante vetorial dessa força vai ser uma resultante vetorial, que vai ser uma resultante de forças, que será igual a 10 newtons. Presta atenção, não é que tem uma terceira força. O resultado vetorial dessas duas forças pode ser substituída por uma de 10 newtons. Ok. Só que aí, quando é na mesma direção, acredito que é mais tranquilo de entender. O problema é quando elas estão a 90 graus. Por exemplo, qual é o resultado vetorial desses dois vetores? Uma força de 3 newtons vertical sentido para cima, módulo de 3 newtons, e uma força horizontal sentido para a direita, módulo de 4 newtons. Bom, vou ensinar a somar, tá? Primeira coisa que a gente faz. No final de cada vetor, uma vez que eles estão com as origens unidas, a gente imita a direção do vetor. Ah, olha só, esse vetor na vertical, eu estou imitando a direção desse vetor na horizontal. E no final desse vetor horizontal, eu vou imitar o da vertical. E aí vai ficar isso aqui. Onde eles se encontrarem, tá? Vai ser o meu vetor resultante, ou seja, essas duas forças podem ser substituídas por uma força que vai ter essa orientação, tá? Eu gosto de separar os desenhos, pelo menos no início, para vocês entenderem o que é o resultado vetorial deles. Claro, né, existem vários métodos para eu fazer essa soma. Eu fiz um método que eu acho melhor, que é o método que a gente une as origens. Mas a gente chega nesse mesmo resultado, ó. O método que eu fiz foi esse. Eu uni as origens dos vetores, tá? Que nem eu fiz aqui, e cheguei à conclusão que o resultado vetorial é esse. Ok? Então esse foi o primeiro método que eu fiz. Mas existe também um outro método que a gente desloca um dos vetores e bota o final de um no início do outro. Mostra aí, professor. Claro? Ó, olha só, eu vou pegar esse vetor de 3 newtons, eu mantive igual, e eu vou deslocar isso para cima, ó, colocando o quê? Colocando o final de um vetor no início do outro. E aí a gente sabe que a resultante é só traçar isso aqui, ó. Ó, você pode notar que vai dar exatamente a mesma coisa. Ó. Se eu for ver esse resultado, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, você escolhe aquele que você sente mais à vontade. Bom, só que vetores é impossível a gente fugir da matemática, principalmente da trigonometria. Vamos imaginar que o meu objetivo é descobrir quanto vale essa resultante de forças, essa soma vetorial resultante. Então você vai ter que apelar para a trigonometria. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar um quadradinho em volta, que geralmente quando é assim fica mais simples, né? Ó, eu desenho eles aqui e tento enxergar o meu triângulo. Ó, veja bem. A gente consegue enxergar o seguinte, que a resultante é como se fosse a hipotenusa desse triângulo. Aqui, ó, como se fosse a hipotenusa desse triângulo. E nesse contexto, o 4 newtons é a medida horizontal, que eu puxo para cá, ó. 4 newtons, medida horizontal. E veja que a altura é 3 newtons, então posso colocar que aqui a nossa altura é 3 newtons. Bom, você consegue ver que isso aqui é um triângulo pitagórico, onde eu posso relacioná-los pelo teorema de Pitágoras, ó, que a resultante força ao quadrado é igual à soma desses caras ao quadrado. Ok, tranquilo. Isso aqui é resultante, se você resolver, vai ser igual a 5 newtons. Tá. Só que às vezes os vetores não estão a 90 graus. Vou te trazer um outro exemplo bem legal para a gente entender. Ó, às vezes os vetores não estão a 90 graus, que é o caso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos imaginar que agora eu tenho os vetores que eles estão com um ângulo mais feio. Sério? Um ângulo mais feio. Ó, então, um outro exemplo, vou colocar o exemplo 3, ou 4, sei lá, me perdi. Ó, e assim, ó, imagina que eu tenho um vetor assim que vale 2 newtons, e esse vetor que está para cá, que vale 3 newtons. Inclusive, nós temos um ângulo aqui, conhecido. O ângulo, sei lá, de 60 graus. E eu quero saber o vetor resultante.
Você pode notar que esse método, eu já estou usando esse método aqui, ó, que os dois vetores de força já estão unidos pela origem. Então, ó, no final desse vetor, eu imito a direção do outro. E naquele eu replico a direção daquele. Então, o vetor resultante vai estar orientado nessa direção aqui. Ou seja, eu posso substituir esses dois vetores como sendo um só, né? Por isso que eu gosto de separar os desenhos, que a resultante está para cá. Tá, professor, mas agora eu uso Pitágoras para achar ele, ou seja, esses dois vetores, um de 2 nêutrons e outro de 3, eu posso substituir por um resultante que está aqui. Uso Pitágoras, professor? Não. Aqui você vai usar uma lei dos cossenos para vetores. É bem parecida, tá? Mas não é igual. Ó, a lei dos cossenos para vetores, ela é assim. Ela é que o resultado vetorial ao quadrado vai ser igual. Até a gente pode chamar esse aqui de B e esse aqui de A. Uma fórmula, né, gente? Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno desse ângulo entre eles. O que difere essa lei dos cossenos para vetores para a lei dos cossenos que vocês usam na matemática? O que difere é o seguinte, que na lei dos cossenos da matemática tem um sinal de menos aqui. E aqui nos vetores, esse ângulo aqui, a gente pega o menor ângulo entre eles, o menor θ entre eles. Nesse caso vai ser 60. E aí, pessoal, o que é importante? Você precisa saber de cor os ângulos notáveis. Quanto que vale o seno de 60, quanto que vale o cosseno, tem que saber tudo. Só que aí, acredito eu que muitos de vocês já têm as suas ferramentas para decorar isso. Pode usar musiquinha, pode usar do jeito que tu quiser. Mas eu gosto de uma diferente, tá? Primeiro, são